E lá vai eu começando uma review sentindo nostalgia de um vídeo meu antigo de novo. Mas quem acompanha o canal há pelo menos uns 4 anos, lembra das minhas reviews dos jogos Legend of Princess e Noite Love Devolution. 2 jogos super frenéticos feitos em pixel art com animações lindas e lembrando bastante jogos de Game Boy Advance como o Metroid Zero e Gunstar Super Heroes. E não é à toa que esses jogos lembram bastante Game Boy Advance, já que seu criador, Jack Sandberg, trabalhou em alguns jogos da empresa WayForward, que fazia vários jogos de Game Boy Advance, e também no incrível Contra 4 de Nintendo DS. E na época que eu fiz reviews dos seus jogos há 4 anos atrás, nossa, parece que foi ontem, eu vi um joguinho chamado Ivory Springs, que acabou se tornando no tal de Iconoclasts, que levou 8 anos para ser feito, e depois falam com os FFGs que demoram pra sair, né? Iconoclasts, nossa, nome difícil de falar rápido, né? Iconoclasts. Esse jogo finalmente foi lançado no começo de 2018 e eu fiquei mega chateado, pois eu não tinha dinheiro de sobra pra comprá-lo. Mas foi aí que o próprio Jack me chamou no Twitter e me deu uma cópia do jogo. Isso foi uma das coisas mais surreais que aconteceu comigo. Noite Love 2 é de longe o meu jogo indie favorito. Sou super fã do trabalho dele e ele provavelmente deve ter visto o meu vídeo do Noite Love e entrou em contato comigo por isso. Mano, muito meu namorado. Mas chega de babar ovo e vamos ao jogo. Iconoclasts é um Metroidvania, ou seja, um jogo 2D com um mapa gigante a ser explorado. Aqui você controla Robin, uma jovem mecânica que mora em um mundo que ser mecânico é um pecado, e todo pecador é caçado pelos agentes e sacrificado dentro de suas próprias casas. Uau, isso é pesado. Você tá chorando? My wife somehow what she lives up. Oh shit. A esposa desse cara morreu. Ela cometeu um pecado e mataram ela. Ela só foi passear, pegar umas coisas e tal, desenhar uns mapas e mataram ela. Fora sua pistolinha laser para derrotar os inimigos, você também tem uma chave inglesa que pode ser usada para abrir portas e consertar mecanismos para resolver quebra-cabeças e liberar o seu caminho. Lembrando que ao decorrer do jogo você ganha novos upgrades para liberar mais áreas no mapa, tradição clássica de qualquer Metroidvania. Mas esse jogo é um pouco mais linear que um Metroid da vida, já que ele segue uma história e te faz ir aos lugares certos para continuar o jogo. É raro você ficar perdido no mapa sem saber onde ir, pois muitas vezes uma cutscene te leva para a próxima área. Fora que você também aqui encontra vários personagens no caminho. Alguns são simples NPCs que falam nada com nada. Já outros são personagens que te acompanham em sua missão e até te ajudam nas lutas contra os chefes, como a Mina. É, o nome dessa Mina, que parece a Noite Love, é Mina. A Mina chama Mina. Redundante, hein? Ela é uma jovem pirata que tem uma 12 com munição explosiva. Assim, em alguns chefes, você precisa abrir o ponto fraco do inimigo pra ela explodir o bicho. E esses personagens companheiros não são 100% jogáveis. Você só pode controlá-los em momentos específicos do jogo, o que é uma pena, mas ok. O jogo é recheado de chefões gigantes e frenéticos, e como você não tem parceiros em todas as lutas, algumas batalhas acabam sendo bem intensas. E te dão um sentimento de conquista gigante quando você vence uma luta. Agora eu tô tinindo agora. A história, como mencionei antes, é bem pesada, e a cada área nova você conhece um novo detalhe desse mundo ou mais sobre os personagens. Se você for daqueles que chora fácil, pode ter certeza que você vai se emocionar e chorar em vários momentos aqui, já que todas as historinhas são super bem animadas e os personagens cheios de vida. O desenvolvedor poderia simplesmente ir pelo caminho preguiçoso e usar só texto e uma fotinha do personagem falando, mas não, todas as falas rolam em tempo real, com os personagens interagindo e se mexendo o tempo todo. Muitas historinhas são mesmo lindas e outras são até assustadoras, já que o tempo todo você é perseguido pelos agentes Black e White, que trabalham para os deuses. Eles são humanos super poderosos que sempre que aparecem te deixam em choque. Welcome to make it right for everyone. Ó, agora sim. Putz! Simples assim? Pá! É um saco eu não poder dar spoilers aqui, pois a maioria dos momentos que me deixou apaixonado pelos personagens desse jogo são momentos importantíssimos da história. Oh, shit! God damn! Black é dark, velho. God. Fora que a maioria dos memes desse jogo também são spoilers. Eu tenho filho de espinho dourado, meu. Então complica até de fazer piada aqui na review. Bom, eu demorei umas 12 horas pra zerar a campanha. Então, durante a gameplay, eu levei umas 5 horas conhecendo os personagens para chegar nos vários clímax da segunda metade que me fizeram sentir pena, remorso, raiva e alegria com tudo que vai acontecendo no jogo. Como deu pra ver, os gráficos são extremamente lindos. A música é realmente boa em algumas partes, já em outras são apenas ok. Você não vai
conseguir cantarolar todas as músicas do jogo depois de zerar ele, por exemplo. Agora, como eu disse, levei 12 horas pra zerar isso. Eu não sei se é porque eu sou burro ou se é porque o jogo tem quebra-cabeças demais. Não me entenda mal, o jogo seria entediante se fosse apenas combate, combate, combate. Precisamos de outras mecânicas para temperar a experiência, mas esse jogo acabou me dando uma overdose de quebra-cabeças. Toda a área te apresenta uma mecânica nova, por exemplo, como geradores elétricos que abrem portas ou movem plataformas. Então, ao decorrer dessa área, essa mecânica vai ficando cada vez mais complexa. Os geradores elétricos movem plataformas que podem bloquear a passagem, ou eles estão em lugares impossíveis de chegar, a não ser que você use uma outra mecânica para levar energia até a eles. As minhas armas ficam eletrocutadas. Tipo, a granada fica eletrocutada. Aê! Ah, não sabia que ficava, boa. O gerador foi só um exemplo, pois em cada área do jogo você é apresentado a uma mecânica totalmente nova. E ainda por cima, ao decorrer do jogo, as mecânicas se fundem e você tem que trabalhar com uma ou duas mecânicas ao mesmo tempo. As quebra-cabeças ficam bem complexos e por isso pode ficar cansativo se você tentar jogar tudo direto. Eu joguei isso em 2 live streams de 6 horas cada e foi meio que um erro, pois eu acabei me desgastando com o jogo. Cheguei num ponto que eu estava apenas rushando tudo, apenas pra terminar logo isso, pois minha cabeça doía de tanto pensar nos quebra-cabeças. Agora vai ser só puzzle de trocar de lugar. Pode-se dizer que o jogo quebrou a minha cabeça mesmo. Apesar de eu estar reclamando, eles não são nada que abalam o jogo de jeito nenhum. Se você parar de jogar e descansar entre cada zona, você pode acabar curtindo ele, já que a jogabilidade bem fluida faz os quebra-cabeças serem até gostosos de solucionar, te fazendo gritar ahá quando descobrir o que tem que fazer. De primeira, meu! Pro Gaming! On your face! E agora? Opa, eu quase esqueci de mencionar, como você é uma mecânica, você também pode criar upgrades usando materiais que você encontra em baús escondidos nos cenários. Felizmente não é nada muito profundo, você pode criar vários upgrades e equipar 3 deles. A maioria deles são apenas leves melhorias na sua personagem, como respirar por mais tempo debaixo da água, correr levemente mais rápido ou ter mais pontos de vida. O mais útil de todos mesmo é o único que eu não criei quando eu joguei, que é ter a habilidade de dar rasteiras para esquivar dos ataques inimigos. Os 3 equipamentos ficam embaixo da sua vida e você os perde se levar dano, porém você pode recuperá-los assim que derrota os inimigos. Como eu disse, não são nada excepcionais, mas existem no jogo e isso é algo extra que você pode fazer. E é por isso que a nota final de Iconoclasts é 9 de 10, e igual ao Noite Love 2, esse jogo é double awesome! Os gráficos são lindos e os sprites dos personagens são super bem animados. A jogabilidade é lisa como manteiga. Você nunca morre por culpa dos controles ou algo que você não conseguiu prever. Tudo no jogo é bem justo. Até os chefes que parecem ser assustadores são justos. E os mais difíceis dão uma briga boa e emocionante. A história é linda e chorosa. Os personagens são cheios de vida com características bem distintas. Eu quase chorei lá pro final do jogo e até shippei a nossa personagem com a Mina. Olha que eu não sou muito de fazer esse tipo de coisa, mas as duas formam um belo casal. Só leve em consideração que o final é meio bizarro. Não vou falar o que acontece, mas aposto que você vai ficar perdido quando chegar nos últimos 5 minutos do jogo. Vi algumas pessoas reclamando, dizendo que o preço do jogo está meio salgado, mas ele é um pacote robusto, com muitas horas de gameplay e conteúdo secreto para você encontrar, como sidequests, chefes extras e etc. Lembrando que o desenvolvedor do jogo me disse que pretende adicionar legendas em português nele, assim o jogo acaba ficando ainda mais acessível pra gente. E fico realmente bravo, como um jogo bom desse acaba não fazendo muito sucesso e muitas vezes continua desconhecido até. Poxa vida, teve tanto joguinho indie que nem é tão bom assim e acabou virando moda recentemente. A galera precisa jogar jogos melhores. Por isso, joguem Iconoclasts, indiquem Iconoclasts para os seus amigos e mandem seus youtubers favoritos jogarem Iconoclasts. Vamos todos fugir de medo dos agentes. Não, o Black tá aqui. Black! Chorar com o final e shippar os personagens. Talvez nem tanto, só vamos cuidar da Agente Black, pois ela merece todo o amor do mundo. Ela é bonitinha, não é mesmo? Eu sou o Sr. Wilson e até o próximo review. Se cuidem. Sabia que faço live stream jogando todo tipo de jogo velho e zoado? Acompanha nosso canal de lives da Twitch. É só pesquisar lá, Colônia Contra-Ataca Live, tudo junto. Então aparece lá e manda um oi, farei de tudo pra te responder, se o chat não estiver maluco ou o jogo frenético demais. Mas quero encontrar vocês lá na próxima live. Yes! Yes!
Alguém faz um clipe disso, por favor. Ei, valeu por assistir. Se curtiu esse vídeo, dê o seu like, pois ajuda demais. Se inscreva no canal se caso não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com qualquer amigo seu que gosta de jogos assim. Veja outros dois vídeos que tá rolando aí na tela. Uma última review aí de algum jogo aí aleatório. E um último jogos bons que você não conhece. Algum outro jogo assim que pouca gente conhece. Eu faço reviews de jogos ruins, mas também faço reviews de jogos bons aqui. Então, clique em um aí e divirta-se.